Junto com o lançamento de Tears of the Kingdom, vieram diversas teorias sobre como o passado contado nas memórias se encaixa na linha do tempo, e como toda a história se relaciona ao resto da franquia. Tudo o que sabemos é que o presente de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom se passam num futuro muito distante, diversos milênios depois de qualquer outro jogo da franquia. Mas, caso você não esteja muito familiar com a timeline oficial, a franquia se dividiu em 3 linhas do tempo depois de Ocarina of Time. Então, em qual dessas 3 linhas do tempo os novos jogos se encaixam? Embora esses 2 jogos não tenham nenhuma conexão direta com nenhuma delas, ele tem referência a todas, na verdade, a todos os jogos da franquia. E antes de continuar, se você gostar do vídeo, não esqueça de dar o like, isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. No passado distante, Haru menciona que ele é o primeiro rei que fundou Hyrule, e se isso for verdade, a especulação é que o passado se passa logo após o Skyward Sword. Mas Haru ser o primeiro rei fundador não é um fato absoluto. Se a gente pensar que esse período que se passa no mínimo 10 mil anos antes dos acontecimentos de Tears of the Kingdom é no futuro após qualquer jogo anterior, então a gente pode concluir que em algum momento o reino caiu, como já aconteceu antes, foi esquecido e depois foi fundado novamente pelos Zonais que vieram dos céus. Algumas pessoas argumentam contra a ideia de que ele se passa depois de Skyward Sword, porque isso se contradiz com outros acontecimentos da franquia. E daí surge uma teoria de que após o Skyward Sword, tem uma outra divisão nas linhas do tempo. Como assim? Bem, na verdade, no final de Skyward Sword, existem 2 mundos onde Demise foi derrotado. Um deles é o que Girahim revive ele no passado, o Link volta no tempo e derrota ele, e o outro é no presente do jogo, quando Link deseja na Triforce e Skyloft desce dos céus, em cima do selo do Demise. O fato de que o jogo inclui essa viagem no tempo abre portas para variações na linha do tempo. Mas ainda tem pessoas que dizem que isso também não faria sentido por mais outros motivos, e por aí vai indo. Os fãs especulam, debatem teorias, mas nada pode ser concreto, até que a informação venha oficialmente da Nintendo, ou dos diretores da franquia, ou de alguma DLC ou jogo futuro que nos dê mais evidências. Bom, mas esse vídeo é sobre o que eu acredito ser a verdade sobre as linhas no tempo. E o que eu quero dizer com isso? Bem, esses dias eu tava vendo mais uns vídeos de teoria sobre o assunto, no qual rebatem outras teorias e sugerem que tudo se passa no final da linha do tempo, após uma união das 3 linhas que haviam separado, o que é conhecido como um Dragon Break. Mas pra mim, essa teoria não faz sentido. Se a gente pode descartar outras teorias por inconsistências lógicas, por elas não fazerem muito sentido, então logo, uma unificação de diferentes linhas do tempo também não faria sentido. Mas daí vem o ponto que eu quero chegar. Zelda é um conjunto de obras de ficção, são jogos de videogame, e produzir um bom jogo vem em primeiro lugar, mesmo ainda tentando manter uma consistência lógica. E os desenvolvedores sabem disso. O próprio Aonuma menciona que tentar criar um jogo novo, mas ao mesmo tempo manter ele consistente com os jogos anteriores é um desafio, porque limita a criatividade e o que pode ser inserido no jogo sem entrar em contradição com a própria franquia. Outra coisa a se considerar é o nome da franquia. The Legend of Zelda, ou seja, a lenda de Zelda. Chamar os jogos de lenda não é só um enfeite nos nomes. A gente pode ver que mesmo dentro do universo dos jogos, os acontecimentos são contados como lendas, passadas de geração em geração ou registrados através da perspectiva de um observador. A gente pode notar isso na introdução de vários jogos, como por exemplo, no The Legend of Zelda Wind Waker. A primeira mensagem que aparece na tela quando iniciamos um novo save é essa. Essa é apenas uma das lendas da qual o povo fala. E depois conta a história do herói do tempo, de Ocarina of Time, que após salvar Hyrule, desapareceu. Sem um herói, o Ganon eventualmente quebrou o selo e atacou o Hyrule novamente. Se a gente prestar atenção, a história está sendo contada com imagens que parecem ter sido desenhadas por alguém. E o Ganon mostrado nesses registros, ele não é igual ao Ganon que a gente vê em Ocarina of Time. Muito menos ele fica gigante a esse ponto. E a questão é que Zelda é uma franquia com muitos jogos. É uma franquia de quase 40 anos. E como a gente sabe, a Nintendo gosta de inovar cada vez que lança um jogo novo ou um console novo. E isso vem em primeiro lugar. Por isso eles preferem deixar as coisas ambíguas, deixar os fãs criarem suas próprias ideias, sem de fato confirmar nada. E é por isso que eles simplesmente disseram que Breath of the Wild era num futuro muito distante,
E é por isso que no site da franquia, os dois jogos estão separados dos outros. A verdade é que a Nintendo quer criar algo separado sem se preocupar com a consistência da timeline. Só que eles também sabem que os fãs querem essa conexão. Simplesmente dizer que não tá mais conectado seria como afirmar que a série teve um reboot. Para os fãs, isso seria como se os jogos anteriores nunca tivessem existido. E nós gostamos dessa conexão, eu incluso. Mas então, qual a conclusão? Deveríamos parar de criar teorias e só jogar? É claro que não. Nós fazemos isso porque é algo que nós gostamos. Conversar sobre os jogos que amamos é uma forma de conexão entre as pessoas. Mas é bom guardar em mente que não existe uma resposta correta e lembrar que no fim a Nintendo está mais preocupada em entregar um jogo bom. Sem falar que essa quantidade enorme de teorias e conteúdo sobre o assunto é marketing gratuito para a Nintendo, por isso mesmo que eles revelaram tão pouco sobre o Zelda Tears of the Kingdom antes do lançamento. Agora, se você assistiu até aqui, eu quero pedir para você, sim, para você. Se você tem alguma teoria sobre a timeline ou qualquer outra sobre Zelda, conta pra gente aí nos comentários. Eu vou ler e responder a cada uma delas. E não se esqueçam de se inscrever caso tenham gostado do conteúdo. E confiram esse vídeo que apareceu aqui na tela. Muito obrigado e até a próxima.